Sobre o Valência, eu quero dizer o seguinte aqui, ó. Se criou um rótulo, tá? Se criou um rótulo no Roger, que o Roger não sabe gerir vestiário. Isso que ele acabou de dizer é exemplo de gestão. Sim. Tu fecha a roda no pós-jogo e antes de celebrar a vitória, a quebra da sequência de 12 jogos sem vencer, tu vai lá e respalda o Valência. Tu fortalece o Valência. Aí tu diz pro grupo o seguinte, ó, ele errou o pênalti, mas ele já salvou a gente muitas vezes. Ele é um jogador gigantesco, ele é titular da seleção equatoriana, esse cara estava na Copa América, esse cara vai nos ajudar muito. Então, antes de qualquer coisa, respaldar o Valência. Isso é o que faz um gestor, senhor Ribeiro Neto. Mas isso depois, né? Desculpa, mas olha só, isso depois, só para continuar o que ele está falando em questão de gestão de vestiário, isso depois do jogo. No meio do jogo, no intervalo, o Roger também fala sobre isso. Ele diz o seguinte: eu não deixei o Valência para dar uma chance para ele, de repente, reverter a expectativa do pênalti perdido, porque não adiantava. Isso também é entendimento do contexto em que o Valência estava vivendo ali. O Valência tocava na bola, ele era vaiado. Internacional tem duas escolhas, tá? Ou respalda o Valência, que o Inter fez de tudo para contratar, ou queima o Valência. E o Inter não vai queimar o Valência, porque sabe do tamanho dele. Eu vou dizer o seguinte, tá, eu acho que vocês falaram muito bonito e é legal isso aí, concordo plenamente. Só que tem uma coisa, neste momento depende muito menos do Roger e da torcida. Depende muito mais dele. Tá bom, mas se ele é respaldado internamente... Não. Vou te explicar. Você sabe que eu sou um psicólogo frustrado. Perfeito. Né? Mas eu adoro estudar a questão do comportamento. Eu não sei como é que o Ener Valencia recebeu esta ação, que numa normalidade ela é maravilhosa. O que o Roger fez, perfeito, exemplo de gestão. Tá? Só que, para um cara que está debilitado psicologicamente, isso só reforça o seu fracasso. Porque eu quero que vocês entendam o que eu dizer, isso aí é uma questão de psicologia. Eu fiz M, tá? Tem horas que tu saber a verdade verdadeira, que Freud falaria, só aumenta o teu sentimento de culpa. Só aumenta a tua necessidade de fugir daquilo ali. Então, depende muito de como o Roger recebeu. Você sabe, tão importante quanto a mensagem é a forma como tu recebe ela. Tudo bem. Valência recebeu. Tudo bem. Exatamente. Então, se o Valência não recebeu isso como um estímulo, como uma ação de proteção, e sim como uma culpa sublinhada, o efeito é reverso. Mas assim, Ribeiro, eu não tenho... Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Eu entendi, porque o que tu falou passa muito por exposição do Valência, reforçar o erro, reforçar o fracasso, reforçar a necessidade que ele tem que dar uma resposta, tendo visto o investimento que o Inter fez nele. Isso aumenta a pressão. Eu entendo tudo isso. Mas assim, eu não tenho nenhuma dúvida que quem mais se cobra diante desse momento é o próprio Valência. Será? E outra, tá? Eu não tenho informação de bastidor nenhuma com relação a isso. Talvez isso venha agora nos próximos dias. Mas eu também não tenho dúvida que o próprio Valência talvez tenha sido o primeiro a pedir desculpas. Talvez nem devesse, mas pede desculpas pro grupo. Eu acho que... Porque poderia ser pior, Bruno. Poderia ser pior se o Inter não ganha do Juventude. Se o Inter empata com o Juventude, é muito pior. E assim, quando a câmera fecha no Valência e ele tá no banco, que o Bruno Tabata faz o segundo gol do Internacional, ele celebra, bate palma e é um pouco do alívio. O meu pênalti desperdiçado não comprometeu o fato do Inter vencer. Venceu, alivia. E eu vou só fechar com uma última coisa. Valência, Roger, comissão técnica do Internacional, chega do Valência ser o batedor de pênalti. Preserva o Valência. É a hora de preservar o Valência. O Bruno vai lembrar. Luizito Soares teve uma sequência errônea de pênaltis no Grêmio. E parou de bater. E o que aconteceu? Preserva. O Renato preserva pra ele, cara, tu não vai mais bater pênalti. E tem que acontecer isso, cara. Tem que tirar ele. Tira. Porque botar ele pra bater pênalti é só expor ainda mais. Porque o pênalti, o atacante, ele tem, ou o batedor, né, independente se for atacante, ele tem a obrigação de fazer o gol. É isso aí. Então, se ele fizer o gol, ele fez a obrigação. Se ele errar, é pior. Vírgula. Valência ainda mais. Claro, né? A cobrança sobre ele ainda maior. Eu lembro uma vez, já que o Pedro citou o exemplo do Grêmio, eu lembro uma vez que o Alisson estava jogando muito mal e o Grêmio teve um pênalti, o Grêmio botou o Alisson para bater. Óbvio que ele ia errar. O Edenilson bateu e errou. Algumas coisas são óbvias. O Valência, quando ele correu para a bola ontem, a gente falou, vai errar, porque era óbvio. Agora, sim, o Inter não pode desistir do Valência, tá? Eu tenho visto muitos torcedores, a gente vai ver depois a resposta aqui na nossa enquete, acho que muitos vão votar em que tem que negociar, que não dá mais.
Ontem a leitura que eu fiz é que o sorriso dele... Nesse momento, desculpa, Bruno, nesse momento, 45% pela manutenção no time. Que bom. Até não faria... Eu digo bom porque, assim, pessoas ainda acreditam nele. Mas eu não deixaria ele no time. Porque eu acho que existem maneiras de preservar o atleta. Acho que tem a conversa interna, acho que o Roger acertou nessa questão da roda no final, de dizer, ele é importante, ele joga muito, ele vai continuar nos ajudando. Acertou em falar na coletiva. Também. Acertou em tornar isso público na coletiva. Mas aí, na prática, eu acho que é importante o seguinte, ele precisa conversar com o Valência, precisa entender se o Valência está afim de dar a volta por cima. Isso é fundamental, porque entra dentro daquilo que vocês disseram. Ali, o Valência também se sente responsável por esse momento. Legal, isso é ótimo. Até esse sorriso amarelo dele aplaudindo os gols mostra que ele tá feliz porque o time tá ganhando, mas tá triste pelo momento dele. Isso. Porque, eu sou o melhor atacante, eu saí e o time virou. Bruno, eles não estão precisando de mim e eu não tô dando conta do recado. Sabe o que seria pior? Sabe o que seria pior? A indiferença. Claro, eu sou um cara milionário, tô consagrado, sou ídolo do Equador. Eu tô valorizando isso. O cara do tamanho dele tá sentindo que assim, ele tá devendo, velho. Pra concluir, eu acho o seguinte... Isso é mérito, isso é mérito. Eu acho que é interessante agora pro Valência, dentro de uma conversa com o Roger, do entendimento que ele precisa ter de se preservar, não só no sentido de não bater pênalti, mas daqui a pouco assim, o teu colega tá melhor. Tu vai sair, daqui a pouco tu volta, até para não gerar um desgaste necessário com a torcida. Porque se ele continuar jogando até ele fazer o gol, que é o que vai descarregar, tirar a zica, como a gente fala, a situação só vai piorando para ele como torcedor. Que colega tá melhor? Aí que tá. Duas perguntas. Talvez o colega não esteja... Não, pode ser, mas talvez o colega não esteja queimado como ele tá. Ou prestes a estar queimado. Coloca um cara que renova a... Quem seria o substituto do Valência como titular? Proposto por ti? Sim. E quem seria o batedor de pênaltis oficial do Internacional? Eu acho que tem uma questão... É o Borré, porque o Roger vai jogar com o centroavante só, né? Não, mas o Borré tá Pra lesionado. quando? Pra hoje, né? Não, o Borré ainda fica... Não, pra hoje. Quem é o substituto pra hoje? Sim, não. Hoje ele vai ficar no time. Não, ele vai ficar no time. E o batedor de pênaltis oficial do Inter vai ser quem? Talvez. Agora tem que ver. Bota o Thiago Maia. Ele bate pênalti. Gabriel Carvalho. Mas Gabriel Carvalho sabe que essa imagem que tu fala, essa imagem que tu fala, né, de que o Valência tá aplaudindo no banco e tal, né, quando o Bruno Tabata faz o gol de pênalti, também tem um outro bastidor, né, de que ele antes dessa imagem aparecer, ele batendo palma, ele chega no companheiro do lado dele, no banco, e aponta assim, tipo... Pô, esse goleiro aí, hein? Mais um pênalti defendido, né? Isso é importante dizer, tá? O goleiro Gabriel, todo mundo falava que ele era ruim no Coritiba. Ele é bom goleiro. E ontem, o Valência erra mais um pênalti. Então é claro que a gente dá ênfase a isso. Sim. Mas o goleiro tem mérito, tá? Não, mas é que ele mais um pênalti, tá? Que o goleiro buscou. O mais um pênalti, na verdade, se a gente for olhar, é o único, né? Porque lá em Caxias, ele erra, o pênalti volta e ele converte. É que ele errou na seleção equatoriana. Mas aí exatamente, o grande negócio é o da Copa América, né? Esse é o grande... Porém, agora sim, eu vou dizer, eu acho que, tá? O Valência precisa de um choque de gestão, vamos dizer assim, em cima até do que o Roger falou ali na coletiva, né? Ele saber que ele não é um problema e que ele vai poder ajudar muito o Inter, mas que ao mesmo tempo ele tem que entender que ele é o Ener Valência, ele tem que entender que ele é um dos maiores salários do Inter, ele tem que entender que ele foi contratado. Mas ele sabe, Alexandre, ele sabe. Que bom, mas ele é o cara que mais tem noção disso tudo. Que bom. Olha o tempo que o Inter esperou para ele chegar. Que bom, perfeito, mas então tu tá me ajudando, na verdade. Ele sabe disso, ele não precisa de um choque de gestão para saber o que ele representa para o Inter hoje. Tomara. O que ele precisa é de um respaldo interno. Ele não pode... ele detectar no vestiário que o vestiário está virando as costas para ele. Não, isso E que ele está sendo jogado para a torcida. E ao contrário. Qual é o problema? A torcida está na bronca com o Valência. Tira o Valência. Arquivo Valência. A atitude mais óbvia e mais simples é tirá-lo das cobranças de pênalti. É isso que eu estou dizendo. Mas é por isso que eu faço a diferenciação. Não é só pênalti, gente. Não é só pênalti. Vem pra cá. Ele erra, a bola tá tem uma hora no primeiro tempo também que a bola tá na feição dele e ele chuta e o goleiro defende, ou ele chuta o vento e a torcida também já começa a pegar no pé dele. O grande negócio é o seguinte, cara, ele é muito mais, mesmo na má fase, ele é muito mais solução do que problema. O Valência pode estar desanimado.